Meus senhores, o líder da corrida da variedade ao momento, o jovem tem 16 anos. Ei, que marcha! É o líder do Grupo Júnior de Polícias, Parque 25, este jovem de 16 anos. Olha só, olha aí, olha. E agora teu pé é este piloto já com alta craveira. Ai, já dizem, já põe o dedo que é o vencedor. Ai, Riquinho, já põe o mão no ar. Diz ele que é o primeiro. 44 cervejas, não melhorou. E agora temos já está pela velocidade do Tarreco.